Fala, povo! Começando mais uma aula de matemática! Hoje, Enem 2020, questão 146. Bom, vamos fazer a leitura da questão, né? Tá assim, ó. Para chegar à universidade, um estudante utiliza um metrô e depois tem duas opções: seguir num ônibus percorrendo 2 km ou alugar uma bicicleta ao lado da estação do metrô, seguindo 3 km pela ciclovia. O quadro fornece as velocidades médias do ônibus e da bicicleta em km por hora, no trajeto metrô-universidade. Beleza? Então, tem aqui o quadro. Aí continua assim, ó. A fim de poupar tempo no deslocamento para a universidade, em quais dias o aluno deve seguir pela ciclovia? E aí, hein? Qual das alternativas aqui seria a correta, né? Então, vamos dar uma olhada em como resolver este exercício. Bom, coloquei aqui algumas informações, né? A primeira delas é que o ônibus vai ter um trajeto aí de 2 km para percorrer, tudo bem? Já a bicicleta são 3 km, certo? Coloquei também essa formulinha aqui que a gente pega da física, né? Velocidade média é igual à variação do espaço dividido pela variação do tempo, certo? O famoso ΔS dividido por ΔT, tá bom? E reescrevendo essa fórmula, né? Jogo o ΔT para cá e a velocidade média para baixo, fica assim, tá bom? Eu estou escrevendo desse jeito porque a gente vai utilizar para resolver o exercício dessa forma aqui, tá bom? E também coloquei a tabelinha, né? O quadro aqui com as informações, tá bom? Bom, esse exercício eu enxergo pelo menos 3 maneiras de você resolver, certo? Então assim, eu vou mostrar essas 3 maneiras, tudo bem? E aí no final você decide qual é aquela que você acha mais fácil, tá bom? Bom, o primeiro modo de resolver é esse que eu estou colocando nessa tabelinha aqui, tá bom? Então, ó, eu vou pegar a formulinha do jeito que está escrita aqui, tá certo? E para analisar o tempo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer ΔS dividido pela velocidade média, tudo bem? Então, ó, no ônibus, o ΔS vai ser sempre igual a 2. Por isso que eu estou colocando aqui, ó, 2 em todo mundo, tá certo? Já na bicicleta, o ΔS é igual a 3. Por isso que eu estou colocando 3 em todo mundo aqui, certo? Aí a gente vai dividir pela velocidade média, não é isso? Bom, a velocidade média a gente tem que olhar nessa tabelinha aqui, né? Porque ó, no ônibus, cada dia é uma velocidade diferente. E na bicicleta também, tá? Então ó, no ônibus eu vou dividir por esses valores. Na bicicleta eu vou dividir por esses valores aqui, tá certo? É por isso que eu estou colocando, tanto aqui no ônibus quanto na bicicleta, os valores dessa tabelinha aqui, tá certo? E aí depois que você coloca aqui no quadro, basta você fazer uma divisão, tá certo? Lembra aí que toda fração é uma divisão, tá certo? Então você vai dividir 1 por 1 aqui, e aí depois é comparar, tá bom? Então, ó, na segunda-feira, né? Quando você divide, você tem aqui, ó, 2 dividido por 9 dá 0,222. E 3 dividido por 15, isso dá 0,20, tá certo? Como a gente está buscando o menor tempo, é só comparar, né? 0,20 ou 0,22? Qual é o menor? O menor é 0,20. Como está aqui na coluna da bicicleta, então na segunda-feira, melhor opção, bicicleta. Tá bom? Ah, e na terça-feira, mesma coisa. Faz aqui, né? 2 dividido por 20 dá 0,10. Desse lado aqui da bicicleta, ó, 3 dividido por 22, isso daqui vai dar mais ou menos, né? 0,13. Aí a mesma pergunta, né? 0,10 ou 0,13? Qual que é menor? Bom, menor é 0,10. Como está aqui na coluna do ônibus, então na terça-feira, melhor opção é o ônibus, tá certo? E aí você vai fazendo essa comparação em todos os outros dias, tá certo? Então perceba, na quarta, o menor é esse valor, como está aqui na bicicleta, então bicicleta. Na quinta, o menor valor entre 0,16 e 0,20 é 0,16, como está na coluna do ônibus, então ônibus, tá certo? Aí na sexta-feira você vai perceber que é esse valor aqui, que vai dar a bicicleta, e no sábado você percebe que é o 0,06 em comparação ao 0,18, ou seja, esse aqui é o menor, está na coluna do ônibus, então
ônibus. Tudo bem? Bom, aí olhando aqui as melhores opções, os dias em que a bicicleta acaba sendo a melhor opção, vai aparecer aqui, ó, na segunda, na quarta e na sexta. Então, por esse motivo, a alternativa correta é a alternativa C. Beleza? Bom, agora eu vou mostrar os outros dois modos de fazer, tá certo? Então, vamos lá. Vamos para o segundo modo. Bom, o segundo modo de fazer, ele acaba sendo parecido com o primeiro, só que a gente não vai fazer a divisão mesmo, tá certo? E por que não? Porque assim, nesse caso a gente vai trabalhar com frações equivalentes, tá certo? Então de repente você está fazendo a prova ali na hora, não tem uma calculadora e você fala, poxa, fazer divisão, número quebrado eu acho um pouco complicado. Será que não tem como fazer de um jeito sem dividir? Bom, esse aqui é um jeito, tá certo? Ao invés de dividir, você vai multiplicar, tá certo? Então assim, ó, a primeira parte você vai fazer igualzinho, tá? 2 sobre 9, 2 sobre 20, 2 sobre 15, 2 sobre 12, 2 sobre 10, 2 sobre 30, tá bom? Na parte da bicicleta, ó, mesma coisa, tá certo? Bom, para a gente poder comparar, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar dia por dia aqui, tá certo? Então, ó, começar pela segunda-feira. Aqui tá 2 sobre 9 e 3 sobre 15, tá bom? Aí você olha para baixo, né? 9 e 15. São iguais? Não são iguais. Aí, para poder ficar igual, o que eu faço? Eu pego o 9 e multiplico aqui no 15, e pego o 15 e multiplico aqui no 9, tá bom? Então você multiplica um no outro, tá certo? Só que tem um detalhe. Tudo que você fizer embaixo, você precisa fazer também em cima, tá bom? Então, ó, aqui coloquei 15 embaixo, coloca 15 em cima também. Aí desse lado, coloquei 9 embaixo, coloca 9 em cima, tá bom? Aí quando você multiplica, fica assim, ó. 9 vezes 15, 135. 2 vezes 15, 30, tá bom? O outro lado agora. 15 vezes 9, 135. 3 vezes 9, 27, tá bom? Perceba, né? A parte de baixo, ó, vai ficar igual, tá certo? E aí depois que ficar igual embaixo, é só olhar para cima, né? Então, ó, 30 aqui, 27 aqui, tá certo? Como a gente está buscando o menor valor, aí vem a pergunta. Qual é menor? 27 ou o 30? Bom, menor é o 27. Então, ó, na segunda-feira, como o 27 aqui está na coluna da bicicleta, então eu vou escolher a bicicleta. Tudo bem? Aí eu faço a mesma coisa nos outros dias. Então, ó, na terça-feira, né? 2 sobre 20, 3 sobre 22. Olha para baixo, tá diferente? Tá. Então coloca um multiplicando no outro. Então, ó, o 20 multiplica aqui e o 22 multiplica aqui. Multiplicou embaixo, multiplica em cima. Tanto de um lado quanto do outro. Tá certo? Aí fazendo a conta, né? Embaixo vai ficar igual, né? 20 vezes 22 ou 22 vezes 20 vai dar 440. Aliás, esse é o objetivo, ficar igual. E na parte de cima, ó, 2 vezes 22, 44. 3 vezes 20, 60. Mesma pergunta, né? 44 ou 60? Qual deles é menor? Bom, menor é 44. Como está na coluna do ônibus, então, terça-feira, a melhor opção, ônibus. Tudo bem? E assim você vai fazendo um por um, até concluir a mesma coisa que a gente concluiu no primeiro modo, né? E os melhores dias para você utilizar a bicicleta são segunda, quarta e sexta. Beleza? E vamos agora para o terceiro e último modo. Bom, terceiro modo, vou colocar aqui a nossa tabelinha, tá certo? Da velocidade média, tudo bem? E olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui, ó, no ônibus, os 2 km, tá certo? Que foi dado lá no enunciado. E a bicicleta são 3 km, tudo bem? E na hora de colocar esses valores aqui da tabela nessa coluna aqui, eu vou inverter. Então, ó, esses valores que estão aqui no ônibus, eu vou colocar na bicicleta, tá certo? E esses que estão na bicicleta, eu vou colocar no ônibus, tudo bem? E aí é só multiplicar. Então você faz, ó, 2 vezes 15, 30. 3 vezes 9, 27. Qual é menor? 30 ou 27? Menor é o 27, ou seja, está na coluna da bicicleta, então na segunda-feira é melhor a bicicleta. Esse aqui, ó, 2 vezes 22, 44.
3 vezes 20, 60. Qual é menor, 44 ou 60? Menor é o 44. Como está na coluna do ônibus, então, terça-feira, melhor opção, ônibus, tá certo? E assim você faz toda a tabela aqui, né? Vai completando até concluir a mesma coisa que a gente concluiu, do primeiro modo e do segundo, né? Que a melhor opção para você usar a bicicleta são nos dias segunda-feira aqui, né? Quarta e sexta. Beleza? Só antes de fechar, vamos entender por que esse negócio de trocar, né? Pega o ônibus, coloca na bicicleta, pega a bicicleta, coloca no ônibus, multiplica. De onde que saiu isso, né? Bom, se a gente prestar atenção nesse terceiro modo aqui, a gente vai perceber que é uma forma simplificada do segundo modo, tá certo? Até coloquei um pedaço da tabela que eu usei aqui no segundo modo para a gente poder entender. Então, no segundo modo, olha para a parte de cima aqui, e veja o que apareceu. Aqui, 2 vezes 15, 30. Olha o que apareceu aqui, 2 vezes 15, 30. Olha esse pedaço aqui, 3 vezes 9, 27. Olha o que apareceu aqui, 3 vezes 9, 27. Tá bom? Na terça-feira, 2 vezes 22, 44. O que apareceu aqui? 2 vezes 22, 44. E aqui, 3 vezes 20, 60. O que apareceu aqui? 3 vezes 20, 60. Tá bom? Então perceba, esse terceiro modo, na verdade, é o segundo modo de uma forma simplificada. E perceba que quando a gente procura aqui frações equivalentes, você acaba pegando o valor que estava em uma coluna e colocando na outra, né? O 9 estava no ônibus e foi para a bicicleta. E o 15 que estava na bicicleta, você jogou para o ônibus. Quer dizer, um valor vai na coluna do outro. Então é por isso que eu falei que você pode fazer essa troca aqui, né? Pegar os valores que estão no ônibus e jogar aqui na bicicleta. Pegar aqui a bicicleta e jogar no ônibus. E isso é interessante por quê? Porque de verdade, nesse segundo modo, a parte que a gente acaba observando mesmo é a parte de cima, né? Que é exatamente isso que eu estou fazendo aqui no terceiro modo. Beleza? Bom, e qual jeito você vai escolher? Você vai escolher aquele que for mais fácil e rápido para você. O importante é você entender o que você está fazendo e chegar na alternativa correta, que é a alternativa C. Beleza? E espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na nossa próxima vídeo. Aula! Tchau, tchau!